Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Olá, eu sou o Jefferson Rodrigues e seja bem-vindo ao Cerebrando de número 23. Gente, esse podcast é um podcast extra, um podcast especial, não pela causa e pelo momento, mas especial porque ele é um podcast adicional para essa semana. Estamos vivenciando dias atípicos e especificamente aqui no Brasil, estamos enfrentando um período aí de 2 semanas atípicas no contexto da segurança pública. Vamos falar sobre o caso Lázaro e as suas reflexões. A mídia tem abordado muito isso, ultimamente só se fala nesse assunto. Até o momento em que estamos gravando esse podcast, estamos no 14º dia de buscas a esse serial killer que está em fuga ali na região do Distrito Federal, divisa com Goiás. E a gente tem aqui a alegria de receber Tiago Vieira, que além de teólogo, além de administrador da página Teologia Calvinista, é também um profissional da área de segurança. E eu queria que o Tiago já começasse a introduzir aqui esse bate-papo. Nós temos algumas perguntas, Tiago, e falar um pouquinho sobre esse assunto que tomou conta aí dos noticiários e que de fato é importante para que a gente entenda o contexto aí em que os policiais estão inseridos, entender também um pouquinho do contexto aí da questão do sistema judiciário. E a primeira pergunta, na verdade, é uma análise inicial sobre esse personagem em questão, digamos assim. É exatamente um resumo da ficha criminal do Lázaro. E em resumo, ele tem 3 fugas, mais de 10 crimes, fugiu de prisões em Goiás, Bahia e no DF, além de ter cometido vários delitos como tentativa de latrocínio, estupros e triplo homicídio. É uma ficha extensa, Tiago, e que agora os holofortes da mídia estão voltados para ele porque ele está foragido já há mais de 14 dias e a gente vai chegar lá exatamente no ponto em que aonde é que a justiça falhou, mas inicialmente, que ficha extensa desse cara, né? Obrigado pelo convite, né, para falar sobre o assunto. É um assunto difícil e já está divergindo opiniões, né? Existem pessoas já defendendo o Lázaro, inclusive a própria justiça, né? Nós temos uma notícia aí, se vocês ficarem ligados, vocês irão saber, né, sobre o que foi estabelecido, né, para quando ele ser preso, ter uma cela especial, etc, etc. Lázaro, ele portador, né, de uma extensa ficha criminal há mais de 10 anos, e há 13 anos ele foi condenado por um duplo homicídio na Bahia, né, porém ele fugiu, e já fugiu de 3 presídios, né, ele também já é acostumado a tocar o terror, né, lá na Bahia, e ele está repetindo isso agora no estado de Goiás, né? Ele tinha um comparsa que foi morto há 5 anos, que era o irmão dele, né? E entre os crimes cometidos está a destruição de propriedade, lesão corporal, tortura, estupro, homicídio, latrocínio, ou seja, um criminoso muito perigoso, né? E ele é um sobrevivente aí do crime. Lázaro é um exemplo de que o crime no Brasil tem compensado em ser um fora da lei. Então, esse homem muito perigoso, né, tem dado trabalho aí ao sistema de segurança pública. E nós torcemos, né, para que ele seja apanhado o quanto antes e que a justiça seja feita. Pois é interessante aí o que o Tiago falou, essa questão de um movimento pró-Lázaro, e você me falou que tem até uma página no Instagram aí, né, que o pessoal está se mobilizando para que poupem a vida dele e tal, é mais ou menos isso, né? O nome da página é Não Matem Lázaro, né?
E parece uma piada de mau gosto, mas na verdade é uma coisa séria mesmo. E a página alega, já levanta acho que quase 900 já adeptos já. E eles levantam a questão de que eles apoiam a prisão e o tratamento de Lázaro, mas a questão do ceifar a vida só cabe exclusivamente a Deus. Então as pessoas estão, como tem uma notícia até da BBC, que foi até recentemente, o caso Lázaro virou um Big Brother, né, gente? Infelizmente as pessoas estão se aproveitando bastante dessa questão e é muito triste mesmo. E a gente vê situações como essa, na qual entristece bastante, né? E diverge opiniões numa causa que é tão óbvia, né? Mas que a gente está num país tão polarizado, tão dividido, e acaba tendo relatos tão tristes como esse. Reforçando isso aí, cara, eu vi uma nota da Defensoria Pública de Goiás que eles estão reivindicando, caso o Lázaro seja preso, ele deve ser colocado em uma cela à parte, não é isso, Thiago? E ter todo um tratamento diferenciado dos demais presos para preservar a sua vida. Ô Silas, é mais ou menos aquela ideia da inversão de valores. Vivemos o tempo onde o óbvio parece não ser mais óbvio. Cara, assim, com todo respeito à situação e à história, mas o criminoso está aí, todo mundo sabe quem é, mas parece que existe essa insistência na inversão de valores e esse tipo de sociedade aí do politicamente correto que a gente vive. Eu não sei se eu estaria exagerando, mas essa questão é uma questão que vem sendo trabalhada há tempos, né? A gente encara aí filmes e séries que fazem com que as pessoas torçam a favor dos bandidos, torçam a favor dos ladrões. Um exemplo de uma série muito famosa é La Casa de Papel. Eles pegam uma causa, torna uma causa injusta, e aí todo mundo que está assistindo a série torce contra a polícia, contra a lei, e é a favor do bandido, a favor do ladrão. Não só existe essa série, como existem várias outras. Truque de Mestre, um exemplo, Ladrões Mágicos que roubam dinheiro, e várias outras séries e filmes em que o espectador ele é levado de maneira sutil a torcer pelo bandido, a torcer pelo ladrão. E quando essa coisa sai de uma esfera virtual para uma esfera real, não é de assustar que ocorra esse movimento de se torcer pelo bandido, se torcer pelo ladrão. Tem gente que está torcendo para que ele escape do cerco, para que ele apareça vivo, porque, enfim, torce para o sucesso dessa empreitada maligna dele, mas não torce a favor da justiça. Isso é impressionante, mas é algo que já vem sendo preparado, e é algo a ser alertado a todos nós, aos pais, às pessoas que consomem os conteúdos, para que não deixem com que sua mente seja sutilmente invertida com relação aos valores. A justiça é uma coisa, a injustiça é outra. Esse valor não pode ser invertido. O Thiago fez uma publicação lá na página Teologia Calvinista que é uma grande oportunidade para que o pessoal entenda um pouco sobre as falhas do sistema judiciário brasileiro. E eu achei interessante, Thiago, que na sua publicação você trouxe uma linha do tempo dos crimes que o Lázaro cometeu. Por exemplo, ele foi preso em 2007 por duplo homicídio, fugiu. Foi preso em 2009 por roubo e estupro, progrediu para o regime semiaberto e fugiu. Logo depois, preso em 2018 por homicídio, roubo e estupro e fugiu de novo. De 2020 até hoje, ele invadiu diversas fazendas, matou mais 4 pessoas, feriu outras 4, estuprou, roubou, colocou fogo em uma casa. E tá aí agora toda essa situação em que nós estamos vivenciando. E para acrescentar, em 2013 ele foi atestado como psicopata impulsivo por comportamento agressivo. Diante disso tudo, Thiago, a pergunta que fica para o nosso ouvinte mais leigo, digamos assim, é como que a justiça ela age de maneira tão branda com um criminoso que psicologicamente ele é atestado como um psicopata impulsivo com comportamento agressivo. Na sua opinião, onde é que o sistema judiciário falha a ponto de vivenciarmos uma situação como essa aí? Felizmente, a falha está em aplicar, né, a pena de acordo com o crime cometido. Né? É a questão de justiça. Né? A definição de justiça é dar a cada um o que lhe é direito. Né? Então, veja que esse indivíduo, né, ele tem uma extensa
ficha criminal, onde ele foi preso, fugiu, né? Isso já mostra uma falha aí no sistema prisional, mas que vem de uma falha anterior, né? Uma falha em nossas leis. Infelizmente, as sanções da lei em nosso país não são punitivas. Ela não busca punir, ela não busca fazer justiça, né? Para que a vítima ou os familiares da vítima fiquem satisfeitos, né? Infelizmente, nós temos a ideia de penitência, né? O criminoso ele vai para uma penitenciária, passa ali um período, né, em tratamento para então depois ser ressocializado, trazido de volta à sociedade. Ou seja, ele não está sendo tratado como um criminoso que merece ser punido, mas alguém que é doente, né, alguém que precisa de tratamento, um produto do meio social, né, que está ali fazendo penitência para refletir suas ações, depois ser trazido de volta, né, uma espécie de regeneração. Mas nós sabemos que essa não é a função do Estado, né? Não é conceder perdão, mas punir. Né? Por quê? Porque nós sabemos, como cristãos, que a transformação vem por meio do Evangelho. Então nós vemos que essa falha da justiça tem demonstrado que vale a pena ser mal. Né? Então nós vemos que os homens eles estão dispostos a transgredir a lei. Por quê? Porque a falta de temor pelas sanções da lei, né? A justiça contra o crime não é proporcional ao crime cometido. O que nós precisamos? Nós precisamos de leis mais rígidas. Nesse caso, eu defendo a pena capital, a pena de morte para o assassinato, né? Onde a punição seja proporcional ao bem roubado. Ele tomou o direito de alguém viver, então esse direito deveria ser retirado dele também. No caso de roubo, né, hoje nós vemos que não é feita justiça à vítima. Né? A vítima ela não fica satisfeita com a punição do criminoso. Por exemplo, alguém tem seu carro roubado, então aquele criminoso, né, o ladrão, ele é preso, mas vai lá passar um tempo na penitenciária, no presídio, e ali ele não recebe a justa punição. Então, ele vai aprender, né, com outros criminosos como cometer mais crimes. E como nós sabemos que não foi feita justiça? Porque a vítima não recebeu o seu bem de volta. Às vezes o carro já foi vendido, o carro já foi desmanchado para a venda de peças, o carro foi incendiado. Ou seja, a vítima não recebe o seu bem, não recebe aquilo que lhe é direito, né? E o indivíduo, ao invés de pagar pelo seu crime, né? Ou seja, como seria um pagamento justo aí, ele deveria devolver aquilo que ele roubou. Como ele já deu fim? Trabalhando para pagar a sua dívida. E assim, aquele que sofreu dano receberia de volta. Né? Então, estaria satisfeito com a justiça sendo feita. Né? Infelizmente, né, nós vemos que o governo, né, o Estado, acaba invertendo os valores. Segundo Romanos, capítulo 13, nós vemos lá que a sociedade é composta basicamente de dois tipos de pessoas. Né? Os cumpridores da lei, né? Aqueles que praticam bem, e os transgressores da lei, que praticam o mal. E, segundo Romanos 13, o governo civil deve proteger os direitos desses cumpridores da lei e combater os transgressores, punindo, fazendo uso do poder da espada, um poder instituído por Deus para punir os homens maus. Então, nós vemos que, ao invés de proteger os cumpridores da lei, o Estado tem protegido os maus, aplicando leis que são injustas. Né? Como é o caso agora dessa decisão aí, ele vai para uma cela especial e aqueles que sofreram o dano
famílias das vítimas que foram assassinadas, foram estupradas, ficam com esse senso de indignidade, que a justiça não foi feita. Cara, eu ouvi agora Tiago falar sobre essa questão da aplicação da lei e a gente faz aqui uma análise, um paralelo, na verdade, de dois casos. Esse caso do Lázaro, onde a gente percebe falhas claras na aplicação da lei, e um outro recente foi a questão do Robson, o motorista do jogador Fernando, que ele foi para a Rússia e, segundo ele, de fato, ele não sabia que estava transportando um remédio que era proibido na Rússia, mas que foi colocado ali em um contexto da família do jogador e tal. Resumindo, ele ficou 2 anos presos. E a gente pode aqui questionar o fator de que, de fato, ele era inocente, mas veja a seriedade que o país local lá, ele se utiliza na aplicação da sua lei. Em contrapartida, aqui no Brasil é exatamente o contrário. E exatamente isso aí, Silas, é uma coisa básica, né? É um cumprimento da lei, é só cumprir a lei de acordo com a proporção do crime que foi cometido, como bem colocou o Tiago aí. É uma ótima explicação dele, não retiro a minha palavra e acredito que nem precisa acrescentar nenhuma palavra a essa explicação. Agora, assim, como um leigo na questão da segurança pública, eu acredito que muitas pessoas devem estar impressionadas com essa capacidade que ele tem de acabar escapando do cerco, escapando da polícia, e muita gente fica curiosa, fica querendo saber. A mídia muitas vezes se comporta de maneira sensacionalista para atrair ibope, e as pessoas elas ficam se perguntando qual é a dificuldade da polícia. Muita gente comenta na rua, porque é um assunto que está em alta, que é só a polícia descer o mato, que é só cercar, que já teve gente sugerindo até que queimasse o mato da região toda, que ele ia sair ou tossindo ou morto queimado. Enfim, as pessoas ficam olhando a estratégia por fora, não sabem como a polícia trabalha, e aí ficam se questionando quais são as dificuldades da polícia com relação a isso. Já houve um perfil traçado dele, de que conhece o bioma da região, que é alguém experiente em fugas, alguém que tem conhecimento muito bom com relação à sobrevivência. Então, a pergunta que fica: quais são as reais dificuldades da polícia para passar 14 dias e não ter conseguido capturar um homem? Então, as pessoas elas fazem comentários, né, a gente vê muito nas redes sociais, né, sem um básico, né, de conhecimento sobre o assunto, né, acabam tecendo suas opiniões e até julgando os policiais, né, condenando, né, que não prendem porque não querem ou porque são despreparados, né? Então, não são pessoas que se colocam, né, no lugar do próximo, na situação em questão. Então, como o Silas colocou aí, né, esse indivíduo, ele, com certeza, ele conhece bem, né, a região, ele conhece bem a geografia, conhece desde sobreviver no local, esconderijo, né? Então, é alguém que é especialista ali na área onde ele está escondido, né? Se ainda estiver ali, né? Nós sabemos que os policiais, eles são preparados em diversas áreas, né? Porque nós temos tropas especializadas em diversos terrenos, né? Nós temos o exemplo aqui no estado do Sergipe da Caatinga, né? Especializada em Caatinga. Eu creio que também lá na região também, né, foram empregadas tropas especializadas ali naquela região. Mas o Lázaro, né, ele, por ter acesso àquele local ali, né, nós vemos que ele pratica vários rituais, né, religiosos ali, ele tem um conhecimento maior sobre a área, né? E nós devemos entender que quem está na ação, né, os policiais, não vai se deslocar de qualquer maneira, não tem que ter todo ali uma atenção, né, para não ser surpreendido, né? Nós sabemos que ele feriu já 2 policiais, né? E nós sabemos que policiais não são máquinas, né? São vidas humanas, pessoas que têm suas famílias em casa, esperando eles voltarem. Então, não vão
fazer qualquer coisa, né, a agir, né, sem técnica para poder prender esse homem. Então, há o emprego de técnicas policiais, né, de acordo com o terreno, e isso vai facilitar, né, nesse sentido, para aquele que tem um maior conhecimento geográfico, um maior conhecimento do solo, da região, da vegetação. Né? Então, nós precisamos compreender isso. Né? Então, essa é uma explicação que nós que estamos de fora podemos dar, né? Ao invés de dizer que não querem pegar, que são despreparados. Eu já até colocando que quando chega, né, num pai de família, né, na rua, a polícia chega, vai com gosto, bate e faz aquilo, atira, né? Comentários totalmente sem noção, né? De pessoas que simplesmente querem trazer má fama, né, a outras pessoas e as instituições que estão aí a serviço da sociedade. Pô, cara, e só para reforçar aqui o trabalho da polícia, eu vi uma informação esses dias que os policiais estão dormindo 2 horas por dia e reservando entre si 24 por 24 horas. Então o trabalho da polícia é incansável. Então se você, ouvinte, aí tem uma posição crítica a esse trabalho, é porque realmente você não conhece as dificuldades ali da região, do bioma, do cerrado e de alguém que tem o domínio desse tipo de terreno. Então, uma imagem que eu vi hoje me impressionou bastante. Os policiais, antes de irem para a caçada, eles estavam orando, porque eles sabem o tamanho do desafio que eles têm pela frente. Bom, Edmilson, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, como a gente falou, é um bate-papo rápido, especial, mas a gente queria apresentar uma perspectiva bíblica para toda essa situação. E é interessante que no post que Tiago fez, pessoal, pode ir lá, Teologia Calvinista, um post bem interessante sobre isso. O Tiago colocou uma frase que muito me chamou a atenção: justiça tardia, império da maldade. É isso aí, Tiago? Justiça tardia, império da maldade. E aí ele citou Eclesiastes 8:11, que é muito válido para esse contexto. Diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Cara, que versículo bem contextualizado. É exatamente uma situação como essa. Não houve aplicação da justiça. E é exatamente isso, uma justiça tardia, ela dá vazão a esse império da maldade, nesse caso, a essa maldade que vitimou muitas pessoas, uma família inteira foi dizimada e um prejuízo aí para a sociedade de modo tão abrangente, né? É exatamente isso. Eu lamento muito o que acontece, porque você vê, cara, um crescer da iniquidade por meio da justiça. Né, por meio da justiça dos homens, tem passado para o papel iniquidade, pura iniquidade. Você vê o aumento você vê a resposta por meio das nossas leis, né? Você vê a resposta do porquê a criminalidade aumenta tanto. Você vê os números de feminicídio estourando cada dia mais e mais, né? Você vê, por outro lado, também leis se tornando cada vez, não que não deva ser, tá? Só para constar, mas você vê leis de pessoas se preocupando cada vez mais e mais com animais, mas deixando pessoas aos léus. Então isso é muito complicado, gente. A gente está vendo uma inversão de valores cada vez maior, é algo muito terrível. É um rapaz que, se eu não me engano, ele saiu de um feriado, né? Chamadas saidinhas, né? A saidinha, né? Então você vê que coisa extremamente absurda. Um cara com um laudo extremamente constatado, com uma ficha criminal absurda, né? E o que é que preocupa? É que nós temos aí um dever do Estado, como o Tiago bem situou, e um dos direitos que o Estado diz reivindicar à sociedade é de restauração do indivíduo. E a gente não vê isso no sistema carcerário brasileiro. Né? A gente tem um local extremamente engodado, com pessoas extremamente sobrecarregadas trabalhando ali. Né? Eu tenho parentes que são policiais, por exemplo, e até mesmo o Tiago aí que a gente conhece. E a gente sabe muito bem, como ele mesmo falou, policial, agente penitenciário, enfim, não são máquinas. E ali, gente, é a ponta do iceberg, o buraco é muito mais embaixo. Você vê esses policiais aí, eles estão trabalhando, mas eles estão ali no campo de obra, né? A questão burocrática, administrativa não é com eles.
Então tem muita coisa ali em jogo. E nós temos visto esse crescer dessa iniquidade, infelizmente, por meio das leis que têm sido cada dia mais e mais corrompidas. Nós vemos o contexto bíblico sendo aplicado justamente nos nossos contextos sociais, porque o Senhor previa isso, né? A gente vê um crescer de muita injustiça em nossos dias e, infelizmente, irmãos, não querendo trazer um pessimismo, mas são coisas que têm que acontecer. São coisas que têm que acontecer para que o reino do Senhor venha a ser instaurado. E aí sim a verdadeira justiça vem à tona. Silas, como bem colocou Edmilson, Eclesiastes 8:11 e alguns outros textos, eles revelam que a Bíblia ela é um clamor por justiça. O próprio Jesus disse que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E a Bíblia, meu irmão, não passa pano. Ela é o cumprimento cabal deste senso de justiça que ela mesma apresenta. E é engraçado como a sociedade atual ela não entende esse conceito e acaba exercendo exatamente o contrário, e aí é um show de incoerências, né? O bandido vira herói e o cidadão comum ele acaba sendo prejudicado. E a Bíblia já traz a receita, né? Eles vão aproveitando esse espaço, né, que dão a eles, né? Na verdade, o coração, a mente das pessoas tem sido altamente trabalhado nisso, nesse senso deturpado de justiça, e por conta disso, como consequência, se encontra espaço nos corações para esse tipo de sentimento. E aí é só correr para o abraço. Os caras fazem crime porque compensa, fazem crime porque fica famoso, fazem crime porque em pouco tempo, com um bom comportamento, está de fora da cadeia de novo. Então, eles estão aproveitando o paraíso, que é isso aqui, né? E aí, com relação até a resposta que o Tiago deu, muito bem explicativa com relação à minha pergunta, as dificuldades da polícia, e as dificuldades da polícia não param por aí, porque depois de prender um cara como esse, é bem capaz que a justiça solte novamente. E tá aí, mais uma dificuldade é o policial, que é prender o bandido hoje, que é para entregá-lo na mão da justiça, a justiça não ser feita e aquele cara voltar a fazer o que fazia antes. E a polícia, mais uma vez, na linha de frente, indo em busca de um cara como esse. Então, minha consideração final para isso é que eu espero que a justiça seja feita. E aí, essa justiça sendo feita vai ficar ao seu interpretar, porque o meu já foi deixado claro aqui nesse podcast. O que eu tava lembrando aqui, cara, você falou uma coisa perfeita, Jefferson. Aí, Susana von Richthofen tá virando artista praticamente, entendeu? Já tem documentário da mulher. Pois é. Pedrinho Matador foi num podcast aí um dia desse aí, cara. Então, exatamente. Você vê, né? Tiago, abrimos com você, fechamos com você. Meu amigo, suas considerações finais sobre o caso Lázaro, sobre a perspectiva bíblica, e oremos para que tudo termine bem, ou seja, que a justiça seja feita. Eu agradeço, meus irmãos, pela oportunidade de estar participando com vocês em mais um podcast e tratar desse assunto muito sério, muito importante, né? Muito importante para a nossa sociedade, que é a questão sobre a eficácia da lei, né? A justiça da lei, né? Então, nós oramos aí, né, pelos policiais que estão nessa empreitada e que a justiça seja feita, né? Que Deus haja, né? Os homens, as leis humanas são falhas, mas as leis divinas são perfeitas, né? A justiça de Deus não tarda, né? Então, Deus ele vai agir nesse caso e vai agir, né, contra esse império da maldade que tem sido alastrado aí em nossa sociedade, né? Deus está sendo excluído da esfera pública, da esfera civil, né? Infelizmente, Deus tem sido excluído, suas leis têm sido trocadas por leis humanistas, né? Então, nós tivemos aí a corrupção total aí da justiça em nossa sociedade, onde quem sofre são os cumpridores da lei, o cidadão de bem, a igreja do Senhor Jesus Cristo que está nesse mundo, a igreja que, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, que tem fome e sede de justiça, mas nós podemos ter certeza que um dia nós seremos saciados, que o Senhor saciará essa nossa sede. Então, obrigado, Deus abençoe a todos. Tem muita gente que quer, a gente está vendo uma investida muito grande de pessoas que parece que querem ser melhor que Deus, né?
E aí vem com essa grande aí, esse jargão que virou da questão dos direitos humanos, né? E eu queria dizer para você, meu amigo, que tá querendo ser melhor do que Deus, o único direito humano que você pode reivindicar, e se você quiser, é o direito de você ir pro inferno. Então toma muito cuidado, porque Silas digitou bem grandão aqui, inferno. Os irmãos, né, os irmãos não estão vendo aqui, mas são os únicos direitos humanos que você pode reivindicar. O Senhor é justo, gente, o Senhor é justo. E o Senhor, ele tem sede de justiça também. O que o Senhor espera de nós é o que ele é também, né? Nós somos imagens e semelhança do Cristo Jesus. Então o Senhor exige justiça também dessas coisas. O Senhor nos fez para vivermos em sociedade com um propósito. E o Senhor também cuida das nossas questões sociais. Então o Senhor se preocupa, cuida e tem direcionamento para essas coisas. Então a gente não pode ser demagogo nem alisar a cabeça de alguém que merece justiça. E mais uma vez a gente brada nessa questão, que a justiça seja feita. Amém, que a justiça seja feita. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso bate-papo sobre o caso Lázaro e as suas reflexões. A gente ora para que tudo isso se resolva da melhor maneira possível. É até possível que você esteja ouvindo esse podcast e o caso já tenha tido seu desfecho. Enfim, nos resta orar pelas famílias enlutadas. Já foram perdidas algumas famílias, orar pelas pessoas que estão inseridas, pelos policiais que estão trabalhando incansavelmente. Enfim, oremos e que o Senhor nos abençoe. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.